Olá, amados de nosso Deus. É uma alegria sempre estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho de Deus, o Deus que se fez carnes, que se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e veio habitar também em nós, e agora nós precisamos recebê-lo. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma linguagem do profeta: converte-me e serei convertido. A conversão tem duas vertentes, uma divina e outra humana. Quando o profeta Jeremias fala converte-me e serei convertido, ele coloca aí as duas posições. Pois muitos há que se convertem a algum sistema. Outros são convertidos por Deus para Deus. A conversão do homem pelo homem é autoproduzida. Eu me converti. Isso é muito comum a gente ouvir, eu me converti. E é também autodestrutiva. Perdi a salvação. Aquele que afirma-se convertido por si mesmo, eu me converti, pode ser desconvertido. Pode perder esta consciência de salvação. O homem que se converte pode desconverter-se. É ele quem sustenta a sua fé. Ele está suspenso pelos cadarços do seu sapato. É ele que produz este estado que ele chama de conversão. Há também muita gente que se convence que foi convertida. Isto é um autoconvencimento. É uma atitude de idealização de uma conversão. Eu preciso analisar muito bem se a minha conversão está baseada num convencimento pessoal que eu tive por alguma razão, ou no convencimento do Espírito Santo que me levou ao arrependimento da minha autoconfiança. O grande problema do pecado não é tanto a transgressão da lei em si, mas a autoconfiança que gerou no ser humano, a independência, a autonomia, este ser que se basta por si mesmo. E é isto que vai conotar a ideia do convencimento do Espírito Santo. Pode-se fazer um prosélito com certa facilidade, através do convencimento. O que ninguém pode fazer é um convertido. Só o Espírito Santo pode converter o ser humano. Prosélito era um gentio que adotava o judaísmo e ele tinha que passar por um processo de circuncisão e também de conhecimento das doutrinas, e ele se tornaria um judeu prosélito. Mas isto se pode fazer com um ponto de vista da religião. As pessoas mudam
de um sistema para outro. Mudam, por exemplo, do protestantismo para o catolicismo, do catolicismo para o protestantismo, de alguma igreja evangélica para outra, e assim vai. Mas não estou falando deste assunto, estou falando de conversão a Deus, que é coisa bem diferente. Nas igrejas hoje, nós vemos uma turma grande que foi convencida a se converter por alguma estratégia de persuasão, alguma metodologia, alguma emocionalidade, algum apelo para levar essa pessoa a adotar um sistema religioso diferente do que ela estava realizando, fazendo, vivendo. Esses apelos apelativos têm sido usados como meios de autoconvencimento. Não é disto que nós queremos falar, é de conversão do ponto de vista do Espírito Santo. Quando o profeta disse, converte-me e serei convertido, ele está falando aqui de algo que Deus realiza em mim para que eu realmente me torne uma pessoa ligada, plugada nele. Emoções ou sentimentos servem como aferidor de que a pessoa se converteu, mas isto não prova que alguém foi convertida. Muitas pessoas olham pelo choro, pelas lágrimas, ou até mesmo pela alegria, mas por algum tempo, alguma coisa emocional. Mas é algo mais. A gente tem um caso na Bíblia que é o caso de Esaú. Esaú foi uma pessoa assim. Nós lemos, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 12, os versículos 14 a 17, quando o escritor faz uma exortação à paz e à pureza, e ele diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro e profano como foi Esaú, o qual por um prato de repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a promessa, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Este caso mostra a disputa que houve entre Jacó e Esaú, quando Jacó trapaceou o seu irmão e comprou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Depois que houve a transação e o engano e o engodo, o Esaú até teve lágrimas e buscou, mas a Bíblia diz que não achou lugar de arrependimento. Porque era uma coisa de ter sido enganado, ele ficou chorando por remorso e não por arrependimento. Isso acontece muito no meio cristão, dessas experiências superficiais que não representam de fato a regeneração de uma pessoa. Há ainda aqueles que foram convencidos de serem convertidos
E não se trata de mera emoção, mas de uma forte invicção. Existe a convicção, existe a invicção, ou esta capacidade que eu tenho de que realmente foi feito algo, mas é baseado em mim. Não é algo que me foi convencido. Eu cheguei a essa conclusão por uma onipotência, por uma prepotência do ser humano de se achar bastante neste mundo caído. É gente bem instruída e capaz de demonstrar sua capacidade explicativa de uma possível transformação. E aí elabora todo um conceito de autossugestão que lhe dá o respaldo de achar que de fato ele foi convertido, mas não foi. O problema é que a vida desta pessoa não mostra o espírito da cruz na pessoa, não mostra que Cristo vive nela. Há um velho homem obeso saindo pelos poros. O que eu estava falando há pouco é que as pessoas bem instruídas, elas são capazes de trazer explicações de suas invicções, de sua capacidade de se autoanalisar, e eles acham que foram convertidos de fato. E nós estamos vendo que o problema é que falta o elemento, a vida de Cristo se manifestando nessa pessoa. Há um velho homem, esse velho homem saindo pelos poros. E o profeta, quando ele fala da conversão, em primeiro lugar, ele coloca como uma ação divina: converte-nos a ti. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Isso está no livro de Lamentações, do capítulo 5, verso 21. Converte-nos a ti. Deus precisa me converter a Ele para que eu possa ser convertido de fato e ter um processo de conversão. Só depois que eu for convertido pelo Senhor é que eu posso viver neste processo de conversão, me convertendo continuamente. Eu estou sempre como o girassol me virando em direção ao sol. Ele tem esse movimento que ele procura sempre encontrar-se diante do sol. E nós precisamos ser convertidos para nos converter. A vida cristã é uma jornada permanente de conversão ao Senhor, e deste modo nós fomos convertidos a nos converter a Cristo. Só aqueles que experimentaram esta obra de regeneração, de fato, podem ter esta noção de mudança e de contínua conversão ao Senhor. Jeremias é claro neste ponto: converte-me tu, e eu serei convertido, porque tu és o meu Deus, tu és o Senhor meu Deus. Eu preciso estar olhando para ti, não para mim, não para o outro, mas para ti mesmo. Eu preciso estar olhando na face de Cristo. Não podemos nos converter sem antes sermos convertidos. A nossa conversão ao Senhor é resultado da conversão dada por Ele a nós. Nós só o olhamos quando o olhar dele vem a nós.
quando somos encontrados por Ele. Sempre fiquei intrigado com uma passagem de Jesus, quando Ele diz que o coração deste povo está endurecido e eu falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam e se convertam e sejam por mim curados. Isso está em Mateus, no capítulo 13, verso 15. Parece um paradoxo o Senhor dizendo, o coração deste povo, está falando do judeu, o coração desse povo está endurecido e eu falo através de parábolas para que estes vendo não vejam e ouvindo não ouçam e se convertam e sejam por mim curados. Ora, não é da vontade de Deus que o homem se converta? Pois é, a questão é, então o Senhor não quer que nós nos convertamos? Parece que só podemos nos converter depois de sermos convertidos. Quando você se converte, você vai se orgulhar disso. Jesus não está por aí catando eleitores para votarem nele no dia das eleições. Não se trata de alguma coisa de trazer adeptos para o seu sistema. Isto aqui é uma questão de família, de relacionamento. Então ele está colocando aqui como ponto crucial a obra do Espírito Santo. Ele certa vez disse em João, no capítulo 16, verso 8 e 9, ele disse, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então, o Espírito Santo tem esta missão de nos converter a Cristo e de nos fazer realmente convencidos de nossa autoconfiança. Tudo faz crer que Ele veio buscar os seus eleitos e nele estão desde a eternidade. Quando Ele toca nos nossos corações, nós que realmente somos escolhidos por Deus, respondemos a esta ação divina. Converte-me e serei convertido. Não se trata de gente que se convence e se converte, mas daqueles que foram convertidos pela graça e que constantemente buscam a Deus de coração. Agora, essa gente que se converte como resultado de uma tão grande salvação operada neles e através dele, é uma gente dependente de Deus, totalmente. Nós queríamos que vocês, e que ninguém, porque ninguém pode se converter sem que seja convencido pelo Espírito Santo e convertido pelo poder do alto, pois não há autoconversão a Deus. Deus nos chama para uma vida de intimidade com Ele. Os chamados, eles vêm ao Senhor de modo voluntário e entregam-se totalmente ao Senhor. A gente sabe que o pecado, ele deforma a pessoa. A escola informa a pessoa. A religião, ela conforma. Contudo, apenas Cristo transforma. O pecado deforma, a educação, a escola informa, a religião conforma. E aí nós temos muita gente conformada com sistemas, mas não transformada pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. É simplesmente religiosidade.
não tem a vida de Cristo brotando, manifestando-se no seu interior. Alguém disse que a apostasia é uma perversão que conduz ao mal depois de uma aparente conversão. A apostasia é aquela atitude do sujeito que entra na igreja, parece ser um cristão, vive por algum tempo por aquela vida do cristianismo, mas ele volta como a porca lavada ao seu espojador, como diz o apóstolo Pedro. Não tem algo real. Para um dos puritanos, Joseph Allen, ele disse o seguinte: a conversão é uma obra profunda, uma obra no coração. Ela invade o homem, a mente, os membros e toda a vida. É algo que transcende, não muda apenas a periferia, muda realmente o ser humano. A regeneração é a mudança espiritual, mas a conversão é a ação espiritual. Deus primeiro nos regenera para que nós nos convertamos a Deus continuamente. Sem a vivificação no nosso espírito pela palavra de Deus, não há regeneração. E sem regeneração, não há conversão. E sem conversão, não há salvação. Então, o Spurgeon acabou dizendo uma coisa: a verdadeira conversão dá força e santidade ao homem, mas nunca lhe permite vangloriar-se. Porque se você se convertesse, se eu me convertesse, eu ia ficar muito orgulhoso de ter me convertido. Quando a palavra de Deus converte um homem, ele tira dele seu desespero, mas não seu arrependimento. Eu vivo nesse processo de arrependimento contínuo. E eu espero que você conheça o Senhor e que o Senhor transforme a sua vida para a glória dele e para a edificação de todos os que estiverem próximos a você. Que Deus toque no seu coração, e aqui eu falo de coração para coração. Até o nosso próximo programa, se o Senhor assim o permitir.